Amém. Meus irmãos, bom dia. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. O galo já está cantando aqui no lado. Na hora, vamos orar a Deus e vamos começar mais uma lição de EBD. Querido Deus e eterno Senhor, nós queremos te agradecer e te engrandecer pela oportunidade, pelo rico privilégio que o Senhor nos concede, meu Deus, de estarmos aqui na tua casa para te glorificar. Eu quero, Senhor, te louvar, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grande e a tua fidelidade dura para todo sempre, de geração em geração se estende a tua fidelidade. Muito obrigado, abençoa os teus filhos, aqueles que vão acompanhar, Senhor, também na rede social, pela nossa página no Facebook, depois no YouTube, que o Senhor possa abençoá-los e que o teu nome possa ser engrandecido, que essa manhã possa ser uma manhã de ensino, de aprendizado. Abra nossa mente para nós entendermos a tua palavra e que o teu nome ele possa ser engrandecido. Usa a minha vida para transmitir conhecimento aos teus filhos. Estamos aqui para cumprir, Senhor, o teu propósito, servir o teu reino, trabalhar, ensinar a tua igreja, admoestar, exortar, consolar o teu rebanho através das escrituras sagradas. Em nome de Jesus, nós pedimos, nós te agradecemos hoje e sempre, que todos nessa manhã possam dizer amém. Pode sentar, meus irmãos. Mais uma vez eu os cumprimento com a parte do Senhor. Desejo um bom dia a todos, um excelente domingo, para que o nome do Senhor Jesus possa sempre ser glorificado, exaltado e engrandecido. Meu filho, me dá esse controle dessa central aqui, vou colocar aqui em cima para não... Eu peço já aos irmãos que os irmãos abram sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. E sempre que você vier a EBD, irmão, você traga um papelzinho, uma caneta, para você fazer suas anotações. Lembrando que nós estamos numa escola, tá? Uma escola bíblica. E aqui é um momento que a gente tem uma oportunidade maior de parar, analisar o texto, fazer uma anotação, fazer uma pergunta, marcar, tirar uma dúvida, contribuir. Então nós estamos nesse plano com essa metodologia, com essa didática de aula, tá? E hoje, como eu disse aos irmãos, nós vamos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo passado, o diácono Leonardo esteve concluindo a carta de número 1, e hoje nós vamos dar início a essa pequena carta, que é a continuação, uma continuidade da primeira carta, e é uma carta bem menor, só tem 3 capítulos essa carta, mas é de uma importância muito grande, por causa dos temas que tem, não só pastoral, mas principalmente dos temas teológicos que tem nessa carta. Se o irmão aí do seu lado não encontrou, ajude ele, irmão, dê uma força para ele aí, para ele encontrar esse livro, essa epístola, e a gente vai, em nome de Jesus, olhar aqui, observar esse texto, principalmente o capítulo de número 2, nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo de número 12, que domingo que vem o diácono Leonardo vai pegar do verso 13 do capítulo 2 e o capítulo 3 todo, para que a gente possa concluir essa missão aqui em nome de Jesus. Você que está em casa, da mesma forma, você pode pegar uma Bíblia aí na sua casa, uma caneta, colocar uma xícara de café aí do seu lado, uma água, alguma coisa, e você pode participar dessa escola bíblica conosco, e que o mesmo Espírito que está aqui possa estar aí com você, abrindo a sua mente e seu entendimento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém, irmãos? Dormiram bem? Graças a Deus, né? Dormimos bem também, ainda deu tempo de assistir uma luta de madrugada rápido, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor, e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Então vamos lá, queridos. Hoje nós vamos começar a nossa aula com um vídeo introdutório. Esse vídeo eu ia passar na primeira carta também. Ele é bom porque ele é ilustrado e ele traz aqui alguma coisa sobre a igreja de Tessalonicenses, a segunda carta, né? Então ele vai fazer uma introdução falando dos principais temas que nós vamos abordar e mostrando como Paulo tratou com esses irmãos e qual foi a importância dessa segunda carta que foi escrita. Lembrando aos irmãos que todas as cartas elas têm um propósito. Elas tiveram um propósito que era falar na dificuldade e nos problemas que as igrejas que Paulo pastoreou ou fundou que Paulo fundou e pastoreou estavam passando. E não diferente dessa comunidade, dessa igreja, da forma que ela se desenvolveu
da forma que Tessalônica se desenvolveu. Só recapitulando, lembrando aqui aos irmãos, que essa igreja ela cresceu debaixo de uma grande perseguição, debaixo de muito problema, de muita tribulação, principalmente por causa de ensinos falsos, de falsos mestres, que se infiltraram dentro dessa comunidade e tentaram pegar a doutrina principal da vinda ou do retorno de Cristo, da sua parúzia, e tentaram falar para os irmãos que Jesus Cristo já tinha voltado. O cerne praticamente dessa segunda carta vai ser isso. Então, por causa disso, muitos irmãos se sentiram desesperançosos, se sentiram tristes, se sentiram fracassados, porque pensaram eles que teriam sido enganados pelo próprio Paulo, porque segundo essa teoria, o próprio Cristo já tinha retornado, já tinha buscado a sua igreja, e eles, os crentes de Tessalônica, eles tinham ficado. Então, no capítulo de número 2, Paulo vai dar um ensinamento muito oportuno para quem quer entender um pouco sobre o retorno de Jesus Cristo a essa terra. E no capítulo de número 2, ele vai falar sobre a pessoa do anticristo. Então, nós vamos começar vendo esse vídeo aqui. Ele tem 7 minutos de duração só, tá? E eu tenho certeza que ele vai abrir nossa mente aí para a gente começar a estudar essa carta. Pode colocar, por favor. Não muito tempo após Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, ele recebeu um relato sobre os cristãos de Tessalônica, e que os problemas que ele havia abordado naquela carta não só continuaram, como tinham piorado. As perseguições se intensificaram e os cristãos tessalonicenses estavam confusos e assustados a respeito da volta de Jesus. Então Paulo enviou essa breve carta, que foi planejada para 3 sessões e abordava os 3 problemas dessa igreja. Primeiro, Paulo oferece uma esperança no meio da perseguição contínua. Em seguida, ele oferece clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E, finalmente, ele apresenta um desafio específico às pessoas ociosas que se recusavam a trabalhar em serviços normais. O fim de cada uma dessas sessões é claramente marcado por uma breve oração final. Paulo começa a carta com uma oração de agradecimento ao amor e à fidelidade contínua dos tessalonicenses e especialmente à sua resistência. Ele ficou sabendo que os seus vizinhos gregos, romanos e até mesmo os judeus intensificaram a perseguição a esses cristãos. Eles são uma minoria religiosa enfrentando uma opressão violenta e Paulo se preocupa com a possibilidade deles desistirem de Jesus caso a opressão piore. Então Paulo relembra-os, como fez na primeira carta, que o sofrimento deles por causa da sua associação com Jesus é uma maneira de participar do reino de Deus. Jesus se tornou rei através do seu sofrimento na cruz, e os seus seguidores mostrarão a sua vitória sobre o mundo imitando a paciência de Jesus e a sua resistência à não violência. Paulo também relembra-os que isso não durará para sempre, pois quando Jesus retornar, ele trará sua justiça sobre aqueles que os oprimiram e que derramaram o sangue dos inocentes. Especificamente, ele diz que a punição deles é serem banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqui, Paulo não especula sobre o destino dos que negam a Jesus, exceto ao dizer que, ao longo de suas vidas, eles não queriam nada com Jesus e, no final das contas, eles conseguiram o que desejavam, uma distância no relacionamento com seu Criador e Rei. E, para Paulo, essa é uma tragédia final. Optar pela distância de Jesus, que é a fonte de toda vida e amor, é abraçar a própria ruína. Ele conclui esse raciocínio orando para que Deus use o sofrimento para promover uma profunda mudança de caráter dentro deles, para que assim as suas vidas tragam honra ao nome de Jesus. Em seguida, Paulo continua abordando um problema específico relacionado ao retorno de Jesus e ao dia do Senhor. Alguém na igreja de Tessalônica estava espalhando informações erradas em nome de Paulo, dizendo que o ato final de justiça de Deus sobre a maldade humana, o dia do Senhor, já havia chegado sobre eles, e que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas sobre o fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E você pode entender por quê. Devido à intensa perseguição, eles se sentiam vulneráveis quando alguém afirmava que Jesus já havia retornado como um ladrão na noite. Eles pensavam que tinham sido deixados para trás e que talvez ele tivesse abandonado os tessalonicenses em seu sofrimento. E esse tipo de conversa realmente irrita Paulo. Isso está deturpando os seus ensinos. O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança. Paulo os lembra de tudo que ele ensinou sobre o retorno de Jesus quando esteve na cidade e faz um breve resumo aqui. É realmente muito breve. Esse parágrafo conta com muitos enigmas e problemas de interpretação. Contudo, o que está claro é que ele cita o famoso tema dos profetas Isaías e Daniel, de que os reinos deste mundo continuarão produzindo governantes que se rebelarão contra Deus, como Nabucodonosor e o rei do norte fez no passado. Esses líderes exultavam-se à autoridade divina e, para Paulo, esses antigos reis e profecias nos davam imagens. Eles estabeleceram um padrão que ele viu se concretizar nos impérios romanos durante a sua própria vida, com Calígula e Nero, e ele previa que isso fosse se repetir.
Essa história culminaria com um governante rebelde fortalecido pelo próprio mal. Alguém que causará o caos e a violência no mundo de Deus, mas não para sempre. Ao retornar, Jesus enfrentará o rebelde e todos os que praticam o mal e libertará o seu povo. Portanto, o argumento de Paulo aqui foca em não alimentar a especulação apocalíptica de futuros leitores, mas sim consolar os tessalonicenses. Ele recorda os ensinos de Jesus em Marcos capítulo 13, que dizem que os eventos antecedentes ao retorno de Jesus serão muito públicos e óbvios. Sendo assim, eles não precisam temer ou se preocupar em serem deixados para trás, mas precisam permanecer fiéis até que Jesus venha salvá-los. Então, na sua oração final, ele pede a Jesus e ao Pai que confortem e fortaleçam os tessalonicenses para que permaneçam fiéis ao caminho de Jesus, o que leva Paulo ao último tópico. É um desafio para os ociosos, o que não significa somente preguiçoso. Isso se refere às pessoas irresponsáveis e que se recusavam a trabalhar e ganhar seu sustento, resultando em vidas pessoais caóticas. Realmente, Paulo já havia abordado esse problema em sua primeira carta e parece que tinha piorado. Agora, nós não sabemos com certeza o motivo porque algumas dessas pessoas dessa igreja se recusavam a trabalhar. É possível que esse problema esteja ligado ao anterior. Talvez algumas pessoas tenham pensado que se Jesus iria voltar em breve, eles poderiam abandonar os seus empregos e voltar à vida normal. Entretanto, é mais provável que Paulo estivesse abordando um problema relacionado a uma prática da cultura romana denominada patronagem. Havia pessoas pobres vivendo nas cidades e elas se tornavam clientes como se fossem assistentes pessoais de pessoas ricas. E eles viviam da generosidade ocasional, mas havia muitos interesses envolvidos. Às vezes isso envolvia os clientes no modo de vida moralmente corrupto do seu patrono, para não mencionar que isso gerava uma renda imprevisível. É a isso que Paulo parece se referir quando diz que essas pessoas levam uma vida desordenada. Elas não estão trabalhando, estão se metendo na vida dos outros. Paulo relembra-os de um exemplo que ele deu quando estava com eles. Ele não pediu pelo seu dinheiro. Ele tinha um trabalho manual e pôde ganhar seu próprio sustento, para que pudesse servir aos tessalonicenses de graça. Ele diz que isso é o ideal. Um seguidor de Jesus deve seguir o exemplo do amor de entrega de Jesus através do trabalho duro. Dessa maneira, eles podem se sustentar e as suas vidas podem ser um benefício para as outras. E ele conclui com uma oração final. Que no meio de toda a confusão e sofrimento deles, Deus lhes conceda a paz, através do Senhor Jesus, o Messias. Esta breve carta aos Tessalonicenses nos ajuda a perceber a antiga crença cristã no retorno de Jesus e a esperança na chegada do juízo final. Essas ideias não foram concebidas para criar especulações sobre cronogramas apocalípticos, senão para trazerem esperança. Elas inspiram a fé e a devoção a Jesus, especialmente para os cristãos perseguidos que enfrentavam oposição violenta. E assim, para as próximas gerações de cristãos, estando eles sob perseguição ou não, essa carta nos lembra de que aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. E é disso que se trata a segunda carta aos Tessalonicenses. Amém, irmão? Tá aí, uma introdução como essa aí, né, maravilhosa, ilustrada, já nos ajuda muito para que a gente possa dar o nosso pontapé inicial para falar sobre essa carta aqui, que nós vamos trabalhar hoje, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Você pode abrir sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e a gente vai então dar ponta de pé, partida aqui, nesses slides aqui, em nome de Jesus. Queridos, como a gente já observou, o cerne da carta é basicamente 3 pontos, tá? O primeiro ponto é Paulo preocupado com irmãos que estão passando perseguição na cidade de Tessalônica. De alguma forma, a primeira carta que chegou até lá, alguém que recebeu essa primeira carta trouxe informações para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, preocupado, principalmente no que diz respeito à vinda de Cristo, a parúzia, o retorno do Senhor Jesus Cristo, porque essa doutrina, esse ensinamento, ele foi colocado de maneira errônea dentro dessa igreja, e os irmãos estavam desesperançosos. Acredita-se que cerca de 30 anos, mais ou menos, eles estavam esperando o retorno de Jesus. Como esse retorno não aconteceu, por quê? Porque essa carta aqui, irmão, como está bem ali, ela foi escrita 1 ano depois da primeira carta. Ela está escrita em cerca de 51 ou 52 depois de Cristo. E essa carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, pode ser que a primeira e a segunda carta, elas sejam os primeiros escritos do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Romanos, que está na tua Bíblia como a primeira carta, provavelmente seja a última carta que Paulo escreveu, tá? Então, as cartas de Paulo, elas não estão colocadas no canon,
a nossa lista de livros inspirados, elas não estão colocadas na ordem cronológica, elas não estão em ordem aí na tua Bíblia, tá? Então, acredita-se que possa ser 1ª e 2ª Tessalonicense, a primeira carta que Paulo escreveu, as primeiras cartas que Paulo escreveu. Na verdade, irmão, a nossa Bíblia vai se resumir em 13 cartas paulinas, só que Paulo não escreveu 13 cartas, Paulo escreveu um número imenso de cartas, só que muitas dessas cartas se perderam, né? Até mesmo na carta aos Coríntios ele fala que foram escritas mais cartas para aquela igreja, mas muitas dessas cartas se perderam. Então, o problema principal da igreja de Tessalônica era a perseguição que os crentes estavam passando por causa do falso ensino, falsos mestres se infiltraram dentro dessa casa de oração, dentro dessa comunidade cristã. A vinda, o dia do Senhor, que estava sendo interpretado de forma muito errônea, Cristo já tinha voltado e os crentes de Tessalônica tinham ficado, e irmãos que estavam ociosos, não querendo trabalhar, e estavam sofrendo e prejudicando a comunidade, e prejudicando-se a si mesmo por causa desses problemas. Então esses são os principais. E também, como falou aqui no vídeo, como vocês bem viram, cada assunto, cada sessão que o apóstolo trabalha na carta, ele vai trabalhando o assunto e uma saudação, um assunto e uma saudação. Então minha proposta hoje, como são 3 capítulos só, é trabalhar o capítulo de número 1, o capítulo de número 2 até o versículo de número 12. O Léo vai trabalhar no Diácono Leonardo no domingo que vem, capítulo 2, versículo 15 até o final, e o capítulo de número 3 ele vai trabalhar. Então escute só, essa escrita, ela foi Tessalônica, ou a segunda carta, a primeira e a segunda carta, provavelmente há consensos, há discussões, mas provavelmente essa carta foi escrita da cidade de Corinto, tá? Quando Paulo esteve em Corinto, lá de Corinto ele escreveu essas 2 cartas aos irmãos tessalonicenses. Eu tenho aqui, ó, Paulo, Silas e Timóteo, prefácio e saudação, os primeiros versículos. Paulo, esse Silvano, como eu disse para vocês, ele é o mesmo Silas. Esse Silvano, ele é o mesmo Silas, tá? Só que aparecem os 3 aqui no ponto principal, Paulo, Silas e Timóteo, só que Silas e Timóteo não escreveram a carta juntamente com Paulo. Na verdade, Paulo está dando uma força e uma moral para esses 2. A carta é de punho paulino, a carta é de cunho paulino. Silas e Timóteo não escreveram essa carta junto com Paulo, mas eles eram companheiros da sua missão. Então Paulo aqui está fazendo o quê? Está dando uma moral, está dando uma força aqui, né? E escrevendo essa igreja e colocando o nome desses 2 jovens aqui que estavam acompanhando ele, que eram discípulos de Paulo. A igreja dos Tessalonicenses, eu coloquei aqui um mapa para vocês, que eu mostrei esse mapa na aula passada, na primeira aula que eu dei. Eu mostrei a região onde Tessalônica estava ali infiltrada, a região da Ásia Menor. Nós vimos a região da Macedônia, nós vimos a região da Ásia, mais aqui. Nós vimos a região da Grécia. E bem aqui no meio, bem por aqui assim, você está vendo pela fé esse mapa, né? Bem por aqui é Filipos e vai descendo de Filipos até Tessalônica, 160 quilômetros. Nós chegamos nessa cidade, que era uma cidade muito grande. Nós observamos que nos tempos paulinos, essa cidade estava com 200 mil pessoas e era considerada uma cidade livre. Uma cidade que tinha uma hegemonia livre e, de certa forma, era um estilo greco-romano e as pessoas poderiam viver ali livremente, apesar de pertencer a uma colônia romana. Muito bem? Então, se você pegar o capítulo 1, versículo 1 e 2, você pode ler na sua Bíblia comigo, que é essa saudação que é típica paulina, ele vai começar dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Depois dessa saudação, é oportuno essa frase aqui no versículo 1, que ele fala: Tessalonicenses, a igreja em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. O doutor Hernandes Dias Lopes vai dizer que a igreja, ela é uma igreja que está na terra, mas ela é uma igreja que está no Senhor. Então Paulo tem muito essa ideia de uma igreja visível e de uma igreja invisível. E essa típica saudação paulina é uma mistura, né, de uma saudação judaica e helênica ao mesmo tempo. Quando ele fala graça, é mais grego, e paz também, que é do shalom, do hebraico. Então essa é uma oração, isso é muito comum nas cartas de Paulo, tá bom? Então vamos lá, o contexto, pastor: a pressão e a perseguição haviam aumentado. Se você observar do versículo de número 3 até o versículo de número 12, a Bíblia NA, que é a versão que eu estou usando aqui, ela vai falar sobre um juízo de Deus.
E Paulo já vai mostrar uma perseguição que vinha aumentando muito. E por que, pastor, essa perseguição vinha aumentando muito? Se você observar nessa última seta aqui, esse último, aqui em azul, você vai observar, olha, as sementes da falsa doutrina a respeito do dia do Senhor haviam sido semeadas. E o povo estava se comportando de maneira desordenada. Por exemplo, Jesus já voltou. Na verdade, como eles esperavam, irmão, a volta de Cristo muito repentinamente, muito para aqueles dias, muito para aqueles momentos, eles não esperavam Jesus para muito tempo depois. Algumas pessoas começaram a fazer umas loucuras que a gente vê isso acontecer até hoje. Tipo, algumas pessoas começaram a vender os seus bens, começaram a vender suas propriedades, vender as suas coisas, porque eles estavam verdadeiramente esperando Jesus, e eles começaram a abandonar as suas coisas pessoais, abandonar tudo aquilo que era deles, para esperar Cristo viver integralmente só para a religião. Como de uma outra forma, só que esses falsos mestres que se infiltraram dentro dessa igreja, eles começaram a ensinar que Cristo já tinha retornado. Isso deu um problema muito grande. Como a carta é pequena, e bem pequena mesmo, nós vamos ler aqui, tá? Bastante versículos dela para que a gente possa comentar e compreender isso aqui. Abre aí de novo, se você já está aberto, o ventilador tirou aqui. Olha só. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Paulo começa com um elogio, porque ele sabe que os irmãos estão passando uma perseguição, e a gente vai ver duas palavras no grego, perseguição e tribulação daqui a pouco. Ele sabe que esses irmãos estão passando uma perseguição ferrenha, e a perseguição, a igreja de Tessalônica não se comportou como a igreja de Éfeso. Se você observar na carta do Apocalipse, a igreja de Éfeso, ela teve esse problema com falsos mestres, só que ela conseguiu, por ser ensinada, por ser uma igreja muito bereana, ela conseguiu, a igreja de Éfeso, combater os falsos mestres. Então, quando um falso mestre se colocava dentro da igreja de Éfeso, a capital da Ásia Menor, com um falso ensinamento, por essa igreja ser instruída, também como não vai ser instruída, né, irmão? Paulo pastoreou lá, João pastoreou lá, então a igreja recebeu um ensinamento muito pesado. Eles conseguiram combater os falsos mestres, diferente dessa igreja aqui. Os falsos mestres disseram que Paulo, de uma certa forma, tinha enganado os irmãos de Tessalônica, e que o ensino de Paulo sobre a volta de Jesus, sobre o retorno de Jesus, grave essa palavra, para você que não conhece, tem alguns irmãos aqui que podem não conhecer, alguns já conhecem, mas outros não, você de casa também. A palavra parúzia, essa palavra parúzia, que é traduzida como segunda vinda, ela é praticamente o conteúdo principal do capítulo de número 2, porque Paulo vai escrever o capítulo de número 2, ensinando para a igreja que Cristo ainda não retornou, que Cristo ainda vem, que é para eles ficarem tranquilos que o retorno do Senhor vai ser visível, audível, em glória. E como vocês observaram no vídeo, que foi o vídeo introdutório, o problema foi que pegaram o capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses e começaram a criar seus gráficos, seus mapas, marcar suas datas, marcar suas horas, quando na verdade o ensinamento é muito propício a essa fala. Ele só quer uma coisa: o ensinamento do capítulo de número 2, ele quer nos trazer esperança e dizer que Jesus Cristo ele vai retornar. Só que como é algo assim, irmão, como eu posso dizer, para ficar uma fala bem clara, como é algo que ninguém sabe, né? A gente tem o quê? A gente olha para as profecias, a gente olha para o sermão de Marcos 13, Lucas 24, João 20, Mateus 24, a gente vai olhar para os sermões escatológicos de Jesus e a gente vai ter uma ideia, uma noção, tá? Uma noção de quando vai vir esse retorno. Então Paulo escreve o capítulo 2 não para marcar uma data, vai ser antes, vai ser no meio, vai ser depois. Aí nasceram as correntes escatológicas. A gente vai tentar, no capítulo de número 2, se der tempo, aqui, falar alguma coisa sobre, principalmente sobre a relação ao anticristo. Nasceram essas correntes escatológicas que querem descobrir mais do que o próprio Cristo, quando é que ele vai voltar. Então Paulo não está preocupado no capítulo 2 de Tessalonicenses. Por exemplo, assim, se alguém disser, o capítulo 2 de Tessalonicenses é pré. Não, o capítulo de Tessalonicenses, de número 2, ele quer trazer esperança para a igreja, para dizer que Jesus Cristo vai voltar em determinado momento. Então, o que é que ele quer ensinar? Jesus ainda não veio, Jesus vem.
Amém? Então escute, as sementes da falsa doutrina a respeito do dia do Senhor haviam sido semeadas e o povo estava se comportando de maneira desordenada. Esse aqui é o contexto que está aparecendo aí nessa carta. Vamos lá. Ei, camarada, você vai querer me deixar na mão agora? Pode passar lá, Daniel, que não quer passar aqui. Isso. Olha só. Assim Paulo escreveu ao seu rebanho. 3 pontos principais. Eles, essa igreja, primeiro, eles precisavam de incentivo para perseverar. Já pensou, irmão? Vocês são novos convertidos. Paulo vai lá de Moesta, escreve uma carta, pastoreia, discipula, e ele, por ser um missionário, ele é um pastor não fixo. Tá? Na verdade, o capítulo de número 2, os estudiosos quiseram colocar essa carta aqui como uma carta teológica e profética, principalmente por causa do capítulo de número 2. Mas apesar do capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses ter, irmão, um conteúdo profético, escatológico, um conteúdo teológico, atrapalhando aqui. Por gentileza. Isso, muito obrigado. Olha só, então o que acontece? O versículo de número 1 ao versículo de número 12 do capítulo de número 1, o que acontece? Paulo vai se preocupar com a perseverança desses irmãos. Essa escrita aqui é para saber como é que esses irmãos estão. Eles sabem que as falsas doutrinas chegaram até ali. Alguma pessoa, graças a Deus, não foi levada dessa vez. Olha, a igreja de Corinto tinha 2 irmãs lá que escreveram para Paulo, ou falaram pessoalmente, disseram: olha, Paulo, o negócio está pegando aqui. Essa igreja tem facção, tem fofoqueiro, tem panelinha, tem tudo, mas aqui não. Nessa igreja aqui, a pessoa que escreveu para Paulo foi preocupada com o que estava acontecendo dentro da vida espiritual dessa igreja. E disseram: olha, apóstolo Paulo, o negócio está pegando. Os irmãos estão tentando crescer na fé, mas chegou um pessoal aqui falando doutrinas totalmente erradas sobre o retorno de Cristo. Então, o primeiro ponto é, eles precisavam de incentivo para perseverar. Leia comigo o versículo de número 4 do capítulo 1, que diz assim, ó: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês, nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Você está vendo? O bicho estava pegando lá. Alguém entrou, esse Paulo é um mentiroso, Jesus já voltou, vocês já ficaram. E chegou até Paulo que mesmo com essas perseguições e tribulações, são 2 palavras no grego aí, nós vamos ver essas 2 palavras daqui a pouco. Com mesmo todos esses problemas, os crentes estavam dizendo o quê? Não, nós estamos perseverando. Alguns piraram o cabeção, venderam suas coisas, deixaram tudo e falaram que Jesus já voltou, que Paulo enganou, mas tem crentes aqui que estão permanecendo fiéis, esperando o dia do retorno. E Paulo então se preocupa. Como é que está aí? Ó? Ponto 2. Haviam sido enganados por falsos mestres, os quais confundiram sobre o retorno de Jesus. Cristo já tinha voltado. E ponto 3. Haviam desobedecido os mandamentos divinos, principalmente com a recusa de trabalhar. Esse é o capítulo de número 3, e o Léo vai trabalhar ele domingo que vem, sobre essa questão da ociosidade. Ele vai pegar uma frase que muitos pastores até gostam, muitas pessoas até usam no capítulo de número 3, ele vai escrever que quem não trabalhar, que não coma. Né? Ele vai pegar pesado aí, e ele vai mostrar como foi que ele não saiu pesado para a igreja, trabalhando para que ele não pudesse sair pesado para a igreja. Então a gente tem aqui esses 3, Paulo vai escrever com esses 3 objetivos: perseverança, tá? Ensino que os falsos mestres confundiram e para que eles não pudessem viver na ociosidade. Pode passar. Quer pegar aqui o... Olha só. Ele escreve para oferecer consolo para os cristãos perseguidos, correção para os crentes falsos ensinados e confronto para os... Irmão, preste atenção. No século I, não tem isso aqui. Esse negócio, vamos reunir, assim, era muito dificultoso os cultos na sinagoga. Então não tem esse contexto, os crentes, em algumas situações, em diversas vezes, os crentes estavam sob influência de perseguição, ou de Roma, ou de seitas, ou de algumas outras pessoas. Então esse tipo de reunião aqui que a gente tem hoje, era muito diferente do culto de reunião que eles tinham lá. Então, o único acesso que Paulo poderia... Já pensou? Hoje, por exemplo, se acontecer alguma coisa, eu posso estar em outra cidade como pastor, e eu posso só mandar um zap para quem está aqui representando, e o camarada resolver a situação para mim, está tudo certo. Paulo não tinha isso. Se Paulo quisera se comunicar com os crentes, ele tinha que escrever uma carta. Ele tinha que escrever uma carta. Por exemplo, a igreja de Colosso,
Paulo não esteve naquela igreja presencialmente, mas ele foi lá através de carta. E outra coisa, se você for estudar um pouco sobre manusear e escrito de carta no mundo antigo, você vai observar que não era qualquer pessoa que tinha acesso, porque tanto o couro como a tinta e como a caneta para produzir uma carta era caro. Paulo, de alguma forma, conseguiu na cadeia, porque ele era sustentado por Roma, né, em diversas vezes, ou no lugar onde ele estava, escrever. Então, ele vai escrever para os crentes aqui, para que eles não possam ser falsamente. Olha, por isso que eu digo que é uma carta pastoral. Apesar de ele escrever um texto ou um tema difícil, que é a vinda de Cristo, mas ele está preocupado com a perseverança e como é que os crentes estão se comportando. Então, é o pastor Paulo que está escrevendo aqui. É o pastor e teólogo Paulo que está escrevendo aqui. Terceiro, o confronto para os cristãos desobedientes e indisciplinados. Essa aqui o Léo trabalha domingo que vem. Pode passar. Será que não é Tira lá, meu filho, o pendrive e coloca de novo, por favor. Não sei se ou a bateria já foi embora. Olha só. Temas históricos e teológicos. Vamos lá. Ainda que os capítulos 1 e 2 contenham muito material profético, arrebatamento, anticristo, parousia, a gente já vai ler, ainda assim é melhor chamar esse escrito de carta pastoral. E a ênfase é como manter uma igreja saudável e com testemunho eficaz. Vamos ler aqui o versículo de número 5 do capítulo de número 1, que diz assim, ó: isso é um sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação com vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Irmão, esse versículo 7, segure ele aí, ele é o versículo que todos nós queremos ouvir da parte de Deus. Olha o que diz o versículo de número 7, mais uma vez: e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Amém? Paulo está dizendo que Deus vai dar um alívio para essa igreja mediante a tribulação que ela está passando. Amém ou não amém? Você quer um alívio da sua prova, irmão? Sim ou não? Amém. Só que se você ler o versículo todo, ele está dizendo que esse alívio vai ser só quando Jesus voltar. Quer ver? Olha lá o versículo todo. Vírgula. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos e com seu poder. Esse alívio só vem quando Cristo se manifestar com seus anjos e com os seus poderes. Mas ele está dizendo nos versos anteriores, olha, não se preocupe. O problema que as pessoas estão causando para vocês, Deus vai causar para eles. Viu? Isso é forte, irmão, viu? Ele está dizendo, igreja, milite, continue, faça o trabalho de vocês, persevere. Não deixe que os falsos ensinos esmureçam vocês. E as guerras de vocês, quem vai lutar é o próprio Deus. E típico de Paulo também, e essa carta não vai ser diferente, você vai observar que ele vai dizer, nós vamos ler daqui a pouco, eu estou orando por vocês. Eu não cesso de orar por vocês. Eu tenho colocado vocês nas minhas orações. Então é muito bonito ver essa preocupação em Paulo tentar manter, mesmo não estando próximo, às vezes, essa igreja saudável através de ensino e de oração. Amém? Amém ou não amém? Leia o versículo de número 8. Não, deixa esse versículo de número 8 para daqui a pouco. Ele é interessante. Olha só, desafios interpretativos, recompensa e retribuição eternas. Ele está dizendo, a retribuição de vocês, do 5 ao 12, por vocês permanecerem fiéis em meio a tudo que vocês estão passando, é que vocês vão ver o retorno de Cristo glorioso, audível, em glória, onde Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá. Então, irmão, a maior recompensa para nós cristãos não é conquistar algo material. A maior recompensa da nossa vitória em Cristo é que no dia do arrebatamento, não interessa se você está morto, você vai ressuscitar para a glória. Se você está vivo, teu corpo vai ser transformado para você subir. Então ele está dizendo, a recompensa e retribuição de vocês é que vocês vão contemplar o dia do Senhor. Aí o que foi que os falsos mestres falaram? Não, é o seguinte, Cristo já voltou e vocês estão na pior. Tipo assim, na cabeça dos irmãos de Tessalônica, a vida deles foi em vão. Eles doaram a vida dele para o cristianismo que Paulo ensinou, né? Que Paulo disse, olha, permaneçam fiéis, permaneçam na perseverança, permaneçam na esperança, o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja, fiquem firmes. Aí algum falso mestre falou assim, para Cristo já veio. Isso foi um balde de água fria, irmão, na cabeça deles. É tipo assim,
A gente observa muito isso na vida dos nossos irmãos hoje no século 21, e não é diferente daqui, só vai mudar a cronologia, o homem é a mesma pessoa, mas a gente observa muito hoje, eu até preguei isso quando ele vai trazer, você anote aí para você ler na sua casa, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 e versículo 18, anote essa referência, por favor, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 ao versículo de número 18. Você pode ler essa referência na sua casa, que ali ele vai falar justamente de uma pessoa que foca aqui, e de uma pessoa que foca no espiritual. E é isso que Paulo está falando para essa igreja. Olha, a recompensa de vocês não é aqui. E quando nós queremos focar na recompensa aqui, o que acontece? A gente se frustra. Porque nossa força é limitada, nosso tempo não consegue, nosso intelecto não consegue. Então Paulo está ensinando para eles, a retribuição de vocês é uma retribuição que o homem não pode dar. É a vinda do Cristo em glória. Outro ponto, assuntos referentes ao dia do Senhor. O que o retarda? Por que o anticristo ainda não chegou? Por que esse... Interessante que Paulo, nós já vamos ler esse texto, falando do homem do pecado, aí agora passou. Olha só, como enfrentar vitoriosamente a tribulação. Os crentes de Tessalônica estavam em momentos muito difíceis, e a sua fé precisava ser... Eu achei linda essa frase de W.R. Wisber aqui, olha o que ele disse aqui, ó. A fé é como os músculos, e para que ela possa ser, ela precisa ser exercitada para que ela possa fortalecer. Irmão, Deus só pode exercitar a tua fé em meio à tribulação. É por isso que Deus permite que nós passemos as tribulações, porque sem tribulação a fé continua pequena, a fé não vai evoluir. Então, a perseguição na vida do crente, aí você vai pegar Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 12, e os textos que Paulo vai trabalhar justamente sobre essa questão. Então, o que vai acontecer? Paulo está dizendo, olha, a fé de vocês precisa ser exercitada. Aquele famoso teste, né? Deus está dizendo para a igreja de Tessalônica, olha, eu estou provando para saber se vocês verdadeiramente são crentes. Porque, irmão, quando a tribulação... E outra coisa, deixa eu falar para vocês aqui. Por exemplo, quando a gente pega esse contexto, aqui é uma dificuldade para os irmãos que são pré-tribulacionistas. Sabe por quê? Porque a carta toda está mostrando, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 que a gente vai olhar, que eles estão na tribulação. Então, tipo assim, antes do anticristo se manifestar, a igreja já não vai mais estar aqui, mas não é isso que o texto está mostrando. O texto está mostrando que a igreja está inserida numa tribulação, mas que a fé dela está sendo exercitada, que a tribulação não a vence e que ela está sendo guardada, mas que ela não está isenta da tribulação. A igreja está passando por esse problema de tribulação. Outra coisa, na primeira carta, Paulo vai orar para que a fé dos Tessalonicenses seja aperfeiçoada. Está aí, ó, 1 Tessalonicenses 3,10. E na segunda, no capítulo 1, no verso 3, ele vai agradecer a Deus por isso. Tipo assim, quando Deus fala assim, olha, eu estou orando a Deus para Ele aumentar a fé de vocês. Paulo está falando, estou orando para Deus mandar prova. Já pensou, irmão? Estou orando para Deus mandar testes, provas para vocês, para que a fé de vocês possa ser exercitada. A gente custa como crente entender isso, mas quando a gente entende, as coisas ficam mais fáceis da gente suportar. Tipo assim, bateu a prova na minha vida, é Deus querendo exercitar a minha fé. Aí, de acordo com o teu conhecimento bíblico, com o teu crescimento bíblico, você vai reagir. Por exemplo, quando você é imaturo na fé, quando a prova bate na tua porta, tu fala o quê? É o diabo. Quando a prova bate na tua porta, você vai... Aí a pessoa vai querer buscar uma causa. Quando a pessoa está madura e crê que um Deus soberano que rege tudo, que guarda tudo, que não falha, que começou a obra e vai terminar, ele está dizendo o quê? É Deus que vai exercitar a minha. É por isso que Tiago vai dizer, se alegre quando caíres em várias, porque ele sabe que essa aprovação é para exercício da sua... É Deus fortalecendo o músculo chamado fé. Aí como é que ele faz isso, pastor? Só em meio à aprovação. Irmão, e é impressionante, eu estou falando para crentes que já entenderam, né? Os que não entenderam, a primeira coisa quando bate a prova, o que é que eles fazem? Eles param de orar, sim ou não? Param de ler a Bíblia. Mas os que estão na luta, estão passando pelo processo, quanto mais a luta vem, o que é que ele faz? Mais ele procura oração, mais ele procura o crescimento bíblico, mais ele se apega com as coisas de Deus. E Paulo está ensinando essa igreja a fazer e passar por isso. Olha só. Tribulações e perseguições. Essa palavra tribulação que ele usa aí, nos versículos primeiros,
É a palavra geogmos, que significa uma perseguição exterior. Dr. Ronaldo Lidório, que é um conhecedor da língua grega, que é um missionário presbiteriano, ele diz que essa palavra se resume a martírio, a prender, a açoites. Então, essa tribulação que ele usa aí, se eu não me engano, aqui no versículo de número 4. Olha lá, 1:4. E é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês, nas igrejas de Deus, por causa da perseverança que vocês demonstrem todas, as perseguições e tribulações. A palavra perseguição, tilipsis no grego, significa tribulação de qualquer tipo. Paulo está dizendo, vocês vão crescer por meio do sofrimento. Só o irmão Paulo, irmão. Vocês vão crescer por meio do sofrimento. Então, o sofrimento permitido por Deus, se você é supralapsariano, é Deus que está criando esse sofrimento. Se você é infra, Deus está permitindo esse sofrimento. Se está criando o sofrimento ou permitindo o sofrimento, não interessa. Interessa que o sofrimento está fazendo você crescer. Amém, irmão? O sofrimento está fazendo você amadurecer. O sofrimento está aperfeiçoando a sua vida cristã. O sofrimento está fazendo você evoluir como cristão. É isso que Paulo está falando. Rapaz, persevere. Tem chegado a notícia aqui que vocês têm sofrido cada barra, mas as igrejas estão alegres por onde eu tenho passado, porque o testemunho de vocês está animando os outros. Olha isso, irmão. Aleluia. As igrejas estão felizes em saber que mesmo vocês passando perseguições e tribulações, vocês continuam de... E olha, irmão, uma igreja nova na fé. Uma igreja que estava dando seus primeiros passos, uma igreja que estava começando a caminhar. Já pegou de encontro logo. Aqui a gente estava acostumado, né? Por exemplo, assim, muito diz respeito aonde é que o crente vai começar os primeiros passos dele como um cristão. Por exemplo, quando você começa a sua caminhada cristã numa igreja sincrética, sei lá, você aprende a trabalhar com óleo, lá você aprende que o sal é sagrado, lá você aprende que a toalhinha do pastor com o suor dele cura, lá você aprende que... quando você começa a dar os seus primeiros passos numa igreja dessa, é complicado. Porque, irmão, vai falar para um camarada que ora no mato, nada contra orar no mato, tá? Não é uma crítica contra a oração, mas vai falar para um cara que ora no mato 15 anos, que leva o óleo dele para ungir e acha que aquele óleo não tem poder. Se o Espírito Santo, através dos ensinamentos na tua vida, não estiver, ele não vai convencer ele, porque é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça, sim ou não? Agora escute, se em algum momento essa pessoa que eu estou falando que estão com essas práticas, Deus abriu os olhos dela para ela entender que a suficiência, que Cristo e a sua cruz é suficiente, ela vai passar por um processo dolorido, porque ela vai ter que tirar todo aquele ensinamento errado, e ela vai começar a crescer, biblicamente, como uma criança cresce na fé. E essas igrejas que Paulo pregou, já tiveram um privilégio muito grande, que elas não começaram com o secretismo, elas começaram com o ensinamento da palavra. Foi por isso que a gente olha uma igreja dessa aqui, a gente vê uma igreja dessa com um falso mestre lá dentro, infiltrado, querendo mostrar, mas eles estão ali. Não foi isso que Paulo nos ensinou. É claro que alguns foram ceifados no meio de tudo isso. Sempre eu olho, por exemplo, de Cristo, né? A gente vai olhar que Judas ali, está certo que a Bíblia fala, eu acredito na predestinação, que ele era o filho da perdição, destinado para aquele propósito, mas mesmo estando ouvindo a mensagem e os ensinamentos do melhor pregador, ele optou por fazer uma coisa e uma escolha diferente. Então, às vezes, o problema não está no ensinamento. Irmão, quando eu leio o texto de Apocalipse, capítulo de número 2, olhe para mim, quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando, porque tipo assim, quem é um crente sólido? Você é um crente sólido, irmão? Você é um crente sólido, irmão? Isso. Quem é um crente sólido, irmão, verdadeiramente, ele vai suportar as perseguições e tribulações, ele vai suportar tanto os problemas exteriores, quanto qualquer tipo de tribulação, qualquer coisa, porque ele está alicerçado aonde? Na rocha, no ensino, ele tem alicerce, ele tem raiz. Pega um matinho desse aí, não sei o nome desses matos, mas pega um mato na rua e puxa assim, Você puxa aquele mato e ele vem com facilidade. Tenta puxar uma mangueira e vê se ela sai. Por que não sai? Porque ela tem raiz. Ela é solidificada
na areia, ali. Não tem como arrancar aquilo ali. É a mesma coisa o crente. O crente tem esse mesmo propósito. Se Cristo verdadeiramente está, irmão, Paulo sabia disso. Por isso que por onde Paulo passou, sabe o que ele fazia? Vou usar uma palavra católica aqui. Ele fazia catequese. Paulo gastava tempo com escola bíblica dominical. Oh, pode mandar um glória, eu estudo, mas você pode dar um glória. Paulo gastava tempo com isso aqui, irmão. Paulo se reunia com os irmãos, ele tinha o privilégio, olha só, ele falava, eu tenho certeza disso, isso acontecia. Acontecia muito no século I, eu já li alguma coisa sobre esse contexto, bastante, e acontecia muito no século I o quê? A festa ágape. O que era a festa ágape? A festa ágape era uma ceia. Então nós tivemos inúmeros banquetes. Por exemplo, lembra da mulher cananeia que ela ungiu os pés de Jesus? Aí você se pergunta naquele texto assim, mas pastor Narciso, como foi que aquela mulher cananeia conseguiu entrar na casa daquele fariseu e ungir os pés de Jesus? Simples, as casas do Oriente Médio, Kenneth Bailey vai ensinar isso, que as casas do Oriente Médio no século I, elas eram casas abertas. E quando alguém oferecia um banquete, aquilo era público, qualquer pessoa poderia entrar em certas ocasiões. Então ela viu ali a situação, ela viu que Cristo estava ali, e ele já estava muito famoso por causa dos sinais que ele estava operando, e ela entrou. Como a mesa era triclínio, eles estavam sentados e Jesus não recebeu as honras, na verdade o Espírito Santo a levou àquele banquete para que ela pudesse honrar, e Paulo fazia muito isso. Olha a reclamação na carta, no livro de Atos. Olha, as mulheres gentias estão reclamando que não estão servindo as mulheres dos gregos. Porque os banquetes, as comidas eram, e Paulo se reunia para comer. Você não se reúne para comer? Geralmente quando a gente se reúne para comer é para falar mal dos outros. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Geralmente quando a gente se reúne é para falar mal dos outros. Sim ou não, irmão? Paulo se reunia para falar de Cristo vivo, ressuscitado. Ou seja, ele não perdia a oportunidade. Irmão, preste atenção. Isso aqui que fique como ensinamento para todos os irmãos que vão ouvir essa escola bíblica depois. Paulo avivou as igrejas através da palavra. Viu? O que foi que fez os crentes suportarem, pastor? Estava dentro dele uma semente do evangelho que Paulo colocou. E não tem como arrancar a semente do evangelho de dentro de alguém. Então, a perseguição veio ferrenha. Mas aonde a semente, quando ela cai em terra boa, o que é que acontece? Ela frutifica, ela nasce. Aí vem, vamos para o capítulo de número 2, por favor. Ainda tem um aqui. Aí vai entrar aqui. Esse aqui foi o maior problema. Estou de olho no relógio ali, tá? Esse aqui foi o maior problema. Qual o problema, pastor? O retorno de Jesus. Como nós sabemos, estava dizendo que Cristo já tinha retornado. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, a segunda vinda de Cristo, ela será pessoal e visível. Ah, pastor, arrebatamento secreto. 1:7. E que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus. Ó, se manifestar. Sabe o que é a palavra manifestar aí? Olhe para mim aqui. Essa palavra manifestar no português, como é que está na tua versão? Está manifestar? Alguém tem uma palavra diferente aí na versão? Sabe qual é essa palavra manifestar? Olhe para mim aqui, irmão. Apocalipse. Essa palavra manifestar é a palavra apocalipse no grego. Essa palavra significa, quando o Senhor Jesus revelar, descobrir, tirar o véu, ou seja, não tem arrebatamento secreto. Cristo vai se manifestar, ele vai tirar o véu, Apocalipse significa descobrir, revelação. Cristo vai se manifestar, vai se revelar. Olha o que diz Apocalipse 1:7. Quem pode ler para mim? Esse texto é muito conhecido, pode até citar de boca se você souber. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, por favor. Pode ler. 1:7, bem alto. Amém. Todo olho, palavra grega apocalipse, se manifestar, descobrir, tirar o véu, revelar-se.
Paulo está dizendo, o Filho do Homem vai se manifestar e vai ser, irmão, vai ser audível, visível e glorioso. Audível, visível e glorioso. Lembra do sinal de Atos 2? Audível, eles ouviram o som. Visível, viram labaredas. E glorioso, o Espírito Santo de Deus. Os sinais, é por isso que eu não acredito que quando uma pessoa é batizada, por exemplo, assim, eu não acredito no texto de Atos 2 como base para batismo com o Espírito Santo, somente, não acredito. Por quê? Porque se o texto de Atos 2 é base para batismo, toda vez que uma pessoa for batizada, e tem que acontecer o que aconteceu em Atos 2, lá não aconteceu só línguas. A gente vai ter que ouvir o barulho do som e vai ter que ver as labaredas de fogo. Por que a gente ouve só as línguas? Então por que a gente recusa os dois outros sinais? A gente precisa pensar, dar uma boa escola bíblica sobre isso outro dia. Olha só, a segunda vinda será marcada por um esplendor aterrador. Capítulo 1, versículo 8, leia. E vai aparecer audível, visível, em glória, e verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não, aleluia, contra os que não contrário, procurem sempre, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 19, diz que ele vem montado num cavalo branco. Ele vem com uma espada. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. E Paulo falou assim, ei, calma, Cristo não deixou vocês para trás, ele vai voltar em glória, com juízo, vocês vão ver, vocês vão ouvir, irmão, presta atenção, era brincadeira se Deus fizesse isso com a gente. Você acha que o maior acontecimento da história vai ser secreto? Você acha que o maior acontecimento do planeta Terra vai ser secreto? Deus vai fazer questão, e todos aqueles que o transpassaram, o profeta Zacarias diz que eles vão reconhecer que Cristo era o Messias naquele momento. Oh, glória! Vamos lá, olha só, intercessão, instrumento de encorajamento dos santos. Paulo termina esse capítulo orando pelos crentes. Que coisa bonita isso, né, irmão? Capítulo 1, versículo de número 11, pode ler. A carta é bem pequena, você nunca leu um livro da Bíblia, hoje você vai ler um. Vamos lá. Por isso também não cessamos de orar por vocês. Paulo começa a orar pela dignidade dos crentes. A igreja vive no epicentro de uma tribulação. Está pegando, irmão, está estreito. Versículo 12, olha o que ele diz. A fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês. Vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, rapaz, vocês pensam que não, mas o testemunho de vocês tem alcançado outras pessoas. Irmão, tem pessoas que estão nos observando. Nosso testemunho, nosso comportamento, nosso caráter, nossas ações como servos, como crente, elas atraem, elas edificam, da mesma forma que elas escandalizam também. Viu? Mas Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, vocês estão no epicentro do terremoto, vocês estão no epicentro do maremoto, o negócio está pegando. Mas continue, vocês estão sendo exemplo para as outras igrejas por onde eu tenho passado. Tipo assim, com certeza, posso dizer com certeza porque não ouvi, mas eu posso fazer uma analogia, que quando Paulo esteve na igreja de Corinto, o que foi que ele disse? Pegue como exemplo vocês, igreja, a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica está lá, está na tribulação, está com falsos mestres, mas estão crentes. E vocês aqui? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Pegue como exemplo, você acha que Paulo não usava eles como exemplo? Usava. Então, que possamos ser exemplo para a glória de que o nosso testemunho possa alcançar outros crentes em nome do Senhor Jesus. Vamos analisar esse texto aqui, nós vamos terminar nossa aula. Olha, 9 horas, passou e a gente nem viu. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Aqui, irmão, vai aparecer a figura do homem da iniquidade. Ou popular anticristo. O que significa anticristo? É aquele que se opõe a tudo aquele que é Cristo ou que é de Cristo. Tudo que é de Cristo, ele é contra. Ele é oposição. Ele é opositor. Ele é o contrário. Só que preste atenção. No decorrer da história, e o próprio texto vai dizer, vamos ler o texto e a gente vai desenrolar. Capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
Olha só, irmão. Paulo está dizendo, no que diz respeito à vinda de Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vamos nos reunir com Ele, em nome de Jesus. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Sabe o que aconteceu? Porque ele diz que é por espírito, quer por palavra, quer por carta. Olhe para mim aqui. Que da mesma forma que ele escreveu carta aos Tessalonicenses, falsos mestres escreveram cartas para eles também. Não eram só as cartas de Paulo que escreviam lá. Eram as cartas de falsos mestres que estavam ensinando também doutrinas erradas. Prossiga comigo, por favor. Como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor, que o dia de quem? Deixa eu perguntar para você, para a gente firmar um entendimento aqui. Olhe para mim, quando você for, olhe para a sua Bíblia. O que é dia do Senhor aqui nesse texto? O que é dia do Senhor aqui nesse texto? Fala, pessoal. Fala o pessoal daí de casa, que o pessoal daqui de dentro está com medo de falar. O que é dia do Senhor aqui nesse texto? Diga, é a sua segunda vinda. Quando você ouvir a expressão dia do Senhor, é a palavra parúzia, é o retorno de Jesus. Preste atenção. A primeira visão escatológica diz que vai ser em 2 tempos. Primeiro, Cristo volta secreto e depois ele volta visível. 2 voltas ou 2 vindas, tá? Primeiro, ele vem e busca a igreja. Segundo, ele vem e busca o povo que está aqui. Depois ainda tem uma terceira vinda após o milênio. Isso é muita onda isso, mas isso é uma outra situação. Presta atenção, vamos lá. Versículo de número 3. Então, o dia do Senhor já chegou. Dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane. Aqui irmão Paulo vai dar uma deixa aqui. Que o crente só é enganado se ele não ler a Bíblia mesmo. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isto não acontecerá. Isto que? Ele está falando de quê? Do dia do Senhor. Está falando de quê, irmão? Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Alguém pode contribuir comigo? O que é apostasia, Rafael? O abandono da fé cristã. O que é apostasia? Mais alguém pode contribuir? O que é alguém que apostatou da fé? Ah, fulano apostatou da fé. Se desviou, ele não acredita mais que as doutrinas principais do cristianismo são verdade. Ele abandonou a fé dele porque ele não acredita mais, principalmente que Cristo vai voltar. Então ele apostatou da sua. Aí Paulo disse, olha, Jesus não vai voltar sem que antes aconteça apostasia. A gente vive apostasia hoje, então esse sinal já cumpriu. Então você poderia dizer, então Cristo poderia voltar agora, pastor? Se fosse só isso que ele tivesse escrito, sim. Mas ele continua o versículo. Olha o que ele diz. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade e o filho da oposição? É o anticristo. Leia o verso 4 e eu vou te explicar. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a pronto de assentar-se no santuário de Deus e apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Presta atenção. O próprio texto vai dizer que o espírito do anticristo já atua. Só que quando Paulo fala de o homem da iniquidade, por exemplo, o que foi que João escreveu na primeira carta? Filhinhos, cuidado que o anticristo, tinha um anticristo em João. Então, o que é o espírito do anticristo, irmão? O espírito do anticristo é o espírito do próprio mal que atua desde os primórdios dos tempos. Ele já atua. Só que o que parece que João está falando aqui é que quem vem agora é o anticristo. É o homem da iniquidade. E esse homem da iniquidade, Daniel também profetizou sobre ele. Presta atenção, tem uns irmãos nossos que são chamados de pós-milenistas. O que significa pós-milenistas, pastor? O entendimento deles sobre o anticristo, eles dizem que o anticristo já veio e que o anticristo foi a pessoa de Nero. Então, eles não acreditam que o anticristo ainda vem. O anticristo já veio, e para ele foi Nero. Só que tanto o dispensacionalista, não se preocupe com o nome, tá? Como o amilenista, como o pré-histórico acreditam que o anticristo é um homem que ainda irá se manifestar. Preste atenção.
todos os que se manifestaram já tinham o espírito do anticristo. Vou usar a palavra que o doutor Leandro Lima usa. Eram protótipos de anticristo, eram minis anticristo. Só que agora o que está vindo é o chefão. E Paulo está dizendo, não se preocupe, Cristo não volta sem antes acontecer muita apostasia e que o homem da iniquidade apareça. Então, segundo Paulo, para Jesus voltar, aí acaba o arrebatamento iminente, Cristo não pode voltar agora, pergunte por quê? Porque o anticristo ainda não veio. Então, Cristo não pode voltar nesse exato momento aqui. Primeiro, o anticristo tem que se manifestar. Pastor, ele já pode estar na terra? Já. Digamos que ele se manifeste. Alguns dizem que ele é judeu. Viu? Pode ser que ele possa querer imitar Jesus. Se você pegar no Apocalipse, eu acho muito interessante essa questão do Apocalipse, porque a besta da terra e a besta do mar querem imitar o cordeiro em tudo. Então pode ser que o anticristo possa querer imitar Jesus. Jesus não encarnou? Sim ou não? Ele também vai encarnar. E ele vai se manifestar com 30 anos. Pode ser. Inclusive, o presidente da nação francesa, como é o nome dele? Me esqueci o nome. Emmanuel Macron. Foi apontado por muitos escatólogos pelo perfil como um anticristo. Principalmente para quem tem uma leitura apocalíptica, escatológica mais literal. Então muitas pessoas apontaram para o presidente da França como o anticristo. Agora preste atenção. Repita aos irmãos, e essa fala é muito importante, citando Augusto Nicodemos Lopes. Em escatologia ninguém é dogmático. Aqui ninguém se faz doutrina pegando o pensamento de Paulo, e o doutor Augusto Nicodemos está corretíssimo. Paulo não escreveu aqui para marcar e para dizer quem é. Paulo escreveu aqui para deixar esperança. Ele disse, igreja, não se preocupem, permaneçam fiéis. Jesus só vai vir depois da apostasia e quando o homem da iniquidade se manifestar. Então, se nós cremos que o anticristo vai se manifestar e que ele é um homem, agora presta atenção. Para os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja não vai passar tribulação, o anticristo só se manifesta depois da tribulação. Mas para nós, ele se manifesta na tribulação, porque a igreja passa a tribulação. Escute, a igreja de Tessalônica não está sendo provada aqui? A igreja de Tessalônica não está na tribulação aqui? Fale, irmão. A igreja de Tessalônica não está sendo perseguida aqui? Deus tirou elas da tribulação? Mas eles não estão perseverando? Não estão crentes? Por que você acha que com você vai ser diferente? Deixa eu te falar uma coisa. Deus tirou Abraão da perseguição? Não, ele passou, mas passou. Deus tirou Jacó da perseguição? Deus tirou Ló da perseguição? Não. Deus tirou a igreja primitiva da perseguição? Não. Por que vai tirar você? E se nós já estamos na tribulação? Guardados, para a glória de Deus. Né? Irmão, digamos, olha aqui, é ano eleitoral, é ano de eleição, e é propício falar isso aqui. Se o Lula assumir, ele disse num vídeo que eu assisti ontem, o Lula, eu estou fazendo campanha contra ele, não vote nesse desgraçado. Ele disse assim, eu não preciso de pastor e não preciso de padre para me buscar a Deus, eu entro no meu quarto e fecho a porta, ó. Ele citando. Sabe por quê, irmão? Porque o maior inimigo dele é a igreja. Ele é um... Um dos principais pontos do diabo é enganar. Se num país nós temos mais de 40 milhões de evangélicos, que é quase 50% dos votos que tem no país, tu acha que ele vai, na campanha, lutar contra a igreja? O que ele falou que é o negócio. Nunca acredite, irmã Nayane, em proposta de político. Viu? Olha, quando nós viemos para cá, para a igreja, essa rua aqui da frente ela não era asfaltada. Quem lembra que essa rua não era asfaltada aí na frente? Muito tempo quando nós chegamos aqui. Aí no primeiro ano, segundo ano, teve uma reunião de comunidade aqui dentro, né? Aí vieram os candidatos a vereadores. Aí teve um vereador que na reunião falou assim, amanhã vai passar um carro aqui. O problema é que o amanhã deles, irmão, pertence a Deus, né? Então, é complicado. O Lula, irmã, ele é comunista. O comunista é a favor do aborto, a Bíblia é contra o aborto. O comunista é a favor da ideologia de gênero, a Bíblia é contra a ideologia de gênero.
Eu, como pastor, como líder, não posso votar por você, mas eu posso te influenciar de algum ponto. Procure candidatos que tenham os mesmos princípios que você tem. Vou lá num camarada, o camarada deputado federal, deputado estadual, senador. Eu vou lá na chapa dele, é de esquerda. Vai lá e vê qual é a proposta que o partido daquele político tem. Como é que você vai votar, vai colocar um homem para te representar que mata criança? Tem lógica isso, irmão? Responda, irmão. Como é que você vai colocar um homem que está dizendo que 2 homens podem ser marido e 2 mulheres podem ser marido como teu representante? Você já está chamando mesmo Cristo para voltar, porque você está chamando a tribulação de volta mesmo. Agora, se o teu pacto é fazer Cristo voltar para a tribulação pegar, volte em partido de esquerda. Então, por exemplo, o Bolsonaro é crente? Claro que não, irmão. O Bolsonaro é cristão, a mulher dele é crente. Ela serve a Deus, mas ele não é crente. Agora, por que, pastor, o senhor vai votar nele? Por que eu vou votar nele? Vou votar nele. E não estou mandando você votar, você vota em quem você quiser. Tá? Você nunca viu um político aqui em cima dessa tribuna. Eu não tenho propósito de trazer. Você vota em quem você quiser. Mas por que eu vou votar nele? Porque ele é a favor dos princípios que a minha Bíblia me ensina. Enquanto ele for a favor dos princípios que a minha Bíblia me ensina, eu voto nele. A partir do momento que ele falar assim, não é isso, eu quebro com ele, porque a minha aliança não é com ele, é com a palavra. Então o crente, ele tem que fazer esse crivo. Ele tem que crivar como? Pela palavra. Eu não tenho que crivar pelo meu partido, pelo meu governador, pelo líder da minha comunidade, meu pai que é deputado, vender meu voto por causa de um colchão, vender meu voto por causa de R$100. Bora voltar para o texto que nós já estamos entrando em campanha política aqui. Vamos lá. Olha só, versículo de número 4. Versículo de número 5, vocês não lembram que eu costumava dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Irmão, olha que texto lindo esse texto. Versículo de número 5, vocês não lembram que eu costumava dizer essas coisas quando eu estava com vocês? Paulo está dizendo nesse texto que ele sentou com essa igreja e gastou tempo ensinando eles. Eu ensinei para vocês como seria, mas irmão, ou mente fácil de esquecer as coisas de Deus e a nossa mente. Ainda mais para quem não lê a Bíblia. É levado como um vento, como uma folha seca por onde quer. Vem um pastor aqui, olha, é por isso que eu sou contra, eu tenho muitos amigos pastores e alguns já tiveram até algum tipo de embate comigo, mas eu sou contra em estar trazendo todo dia um pregador para pregar na igreja. Eu sou contra. Por causa disso. Por quê? Por exemplo, se eu estou trabalhando uma linha de pensamento aqui com o meu rebanho, aí quarta-feira tem um pregador que pensa de um jeito, sexta-feira tem um pregador que pensa de um jeito, domingo tem um pregador, a igreja não cresce sólida, irmão. A igreja cresce sem direção. Eu prego uma coisa aqui, hoje de manhã, e o irmão que vem pregar à noite, ele vem e prega totalmente, mas o pastor falou de manhã uma coisa. Então a gente tem que ir na mesma pegada. E Paulo está falando assim, ei, peraí, o que está acontecendo com vocês? Eu catequizei vocês. Eu gosto dessa palavra catequese, ela é católica, mas eu gosto dela. Eu catequizei vocês, eu ensinei vocês, eu instruí vocês. O que está acontecendo com vocês? Eu gastei tempo. Aí olha o que ele vai falar no verso de número 7, irmão. Isso aqui é forte. Ó, e agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado ao seu tempo. Olha o que Paulo está falando. Tem alguma coisa que está segurando o anticristo para ele não aparecer. Lembra do Apocalipse 7? E os anjos já estavam preparados para ir lá e só fazer o festival, e Deus falou, ainda não, ainda tem eleitos que precisam vir. Aí aqui vai nascer as teorias, quem é que está segurando? Presta atenção, uns vão dizer, é o Espírito Santo que está aqui que não deixa, outros vão dizer, é a igreja, outros vão dizer, é o próprio Deus, mas o texto está dizendo, ele só ainda não se manifestou porque tem algo segurando ele. Irmão, nós estamos nos últimos dias. Sabe, olha uma coisa interessantíssima aqui, igreja de Tessalonicense é a nossa igreja agora. A gente fala assim, a gente escuta isso todo dia na igreja, cara, impressionante isso. Vai piorar, a gente não escuta isso, mas a gente não buscar a Deus. A gente fala, vai piorar, mas a nossa vida continua do mesmo jeito. Como é, irmão, se vai piorar, de verdade, como é que você vai ficar no meio da piora? Quando chegar o epicentro do furacão, o epicentro da tribulação, você acha que você vai suportar como? Quer ver uma coisa? O cristianismo é uma coisa fora de série mesmo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Por quê, pastor? O cristianismo é uma coisa fora de série. A igreja mais cresceu, não foi quando ela estava bem.
A igreja mais cresceu quando ela estava em tribulação. O evangelho mais progrediu quando ele estava em tribulação. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, olhem para mim, todos nós, e me respondam, não com a boca, não falando com a boca, mas falando com o coração e com a mente, me respondam, que tribulação nós passamos? A gente é mal acostumado, irmão. É por isso que eu digo, Senhor, se o Brasil tiver que cair na mão desse pessoal, ele vai cair. Se for Deus querendo punir a nação, ele vai punir. E não adianta a igreja orar, dobrar joelho, fazer campanha, ir para o monte, pagar dízimo, fazer fogueira, não adianta. Quando vir a ordem de Deus ela vai ser executada. Só que Paulo está dizendo assim, olha, ele ainda não se manifestou, porque tem algo segurando ele. Por isso que eu falo, o missionário na Índia, meu Deus, o cara está bem, irmão, ele não morre mais, ele não apostata, ele não vai ver o anticristo. Ele está na glória, morreu com Cristo, combateu o bom combate. Quem tem que suar é quem? É nós, que estamos aqui na peleja, para ir para Nova Jerusalém. Amém? Versículo de número 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Já opera onde? No Hitler. Já opera onde? Nos falsos sistemas. Já opera onde? Nas falsas religiões. O mistério da iniquidade já opera onde? Em tudo aquilo que se opõe contra Cristo. O mistério da iniquidade já opera onde? Na Rede Globo de televisão. O mistério da iniquidade já opera onde? Em todo aquele que fala contra Deus, em todo aquele que não vive diante de Deus. O mistério da iniquidade já opera onde? Em todo aquele que vive como um anticristo. O mistério da iniquidade já opera onde? No PT. Não vote no PT. Deixa eu falar, irmão. Sou pequeno, eles não vão me olhar aqui. Vamos lá. Então será revelado o iníquo. Escute. 7. Porque o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Agora você não deu um glória. E destruirá pela manifestação da sua. Ele vai se manifestar só para morrer. Não vai ter Armagedon, como diz, grande batalha no Megiddo. Está aqui o texto, ó. Cristo se manifesta e acaba com ele. Um sopro. A segunda vinda de Cristo vai ser só para decretar o aniquilamento de todas as forças do mal. Cristo não vem medir força com esse homem da iniquidade, ele vai matar ele e o nome dele será glorificado. Viu? Irmão, se nós estamos na verdade estudando Apocalipse esse ano aqui dentro dessa casa de oração. Se todos aqueles demônios do capítulo 12 que vão ser soltos, serão soltos na grande tribulação, se a igreja não tiver guardada, a gente não aguenta o primeiro round. Então a gente tem que pedir, Senhor, me guarda. A minha oração é essa, eu oro como um arminiano mesmo. Senhor, não deixa eu cair, Senhor, não deixa eu falhar. Senhor, não deixa eu sair do teu caminho. Senhor, não deixa eu perder minha salvação. Eu oro, irmão, como um arminiano. Mesmo sendo calvinista, não grave isso. Mesmo sendo calvinista do jeito que eu sou, mas oro como um arminiano. Não deixa eu perder minha salvação, não deixa eu sair dos teus caminhos, me ensina a perseverar, não deixa eu fraquejar, não deixa eu olhar para trás. Oro, irmão, assim, mesmo crendo que estou guardado nas mãos do Senhor. Por quê? Porque a qualquer momento isso aqui, como eu sou pós-tribulacionista e acredito que a igreja vai passar a tribulação, se esse homem se manifesta, pense, irmão, os dispensacionalistas, já estou terminando, está tão gostoso que eu não queria terminar, mas eu vou terminar. Os dispensacionalistas acreditam que quando o homem, eles fazem todo um terror. Tu não vai ser marcado pela besta? Tira um braço dele. Tu não vai ser marcado pela besta? Tira uma perna dele. Tu vai negar Jesus? Não, tira o outro braço. Já pensou se for assim, irmão? E tu não pode morrer que a morte vai estar presa? Meu Deus do céu, quem vai aguentar um negócio desse? Ninguém. Crente colocado dentro de contêiner, isso acontece hoje, janela dos 1040, países muçulmanos. Crente sendo esfolado, jogado no óleo, no fogo vivo. Isso acontece hoje. E Paulo está dizendo assim, persevere, Jesus vem. Irmão, aprenda uma coisa. Quanto mais piorar, quanto mais aumentar o quilo do óleo, o quilo do açúcar, desculpe, o litro do óleo, você fala assim, o meu Jesus vem. Amém. Versículo 9, a gente conclui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Olha quem está por trás dele. É segundo a ação de
Satanás, versículo 9, com todo o poder. Olha o que ele vai fazer, irmão: sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha esse texto, irmão. Meu Deus, que texto, né? Quem vai punir você? Irmão, Deus é tão poderoso que se ele punisse, ele matava todo mundo. Quem vai punir vai ser o anticristo. Deus vai entregar na mão dele, para eles se arrependerem de todas as vezes que eles ouviram o evangelho, ouviram a pregação, ouviram o chamado, ouviram Deus falar e não vieram. Aí nesse dia não tem neguinho, não tem pastor, não tem igreja, não tem Espírito Santo, não tem dom, não tem campanha, não tem fogueira santa, não tem óleo ungido, não tem nada. É só estar na mão do diabo, no tacho dele, no tridente dele, já acabou. Por isso que quem está de pé, cuide-se para que não. E quem está sujo, suje-se ainda mais. Jesus está voltando, irmão. Viu? E a mesma esperança que esses crentes de Tessalônica tinham aqui, os crentes, aqueles que Paulo sentou com eles, que nós possamos ter. De saber que o nosso rei vem nos buscar. Viu? Essa loucura, irmão. 2000 anos depois, um pastor falando um Deus que ele nunca viu e nem vai ver, que eu vou ver ele em glória, audível, visível. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós temos que fazer o quê? Perceber. Quando alguém quiser te falar uma mentira, Jesus não vem. Ele vem sim, irmão. Ele vem sim, isso está vivo, isso está latente na gente. Isso é verdadeiro. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então use essa perseguição, use essa tribulação. Para quê? Para fortalecimento da sua fé. Quanto mais tribulação, mais crente eu fico. Quanto mais tribulação, mais no óleo eu fico. Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Senhor, eu não quero mais, eu estou aborrecido, e não quero, tu não fizeste, a gente coloca Deus na parede, não vai dar certo, e esses crentes são isso e aquilo. Mas tem uma palavra que está semeada dentro da gente. Aleluia. E essa palavra tem nos colocado de pé diante de Deus. Pode estar tudo dando errado ao nosso redor, caindo, não vai dar certo, mas o Espírito Santo está dizendo: tu vai chegar até lá, porque Deus é fiel. Amém, irmão? Deus guarde nossa casa, nossa família, nosso lar, nosso ministério, e que o nome do Senhor Jesus, ele possa ser glorificado. Perguntas? Pode encerrar aqui, por favor, para mim essa live. Pessoal de casa, Deus abençoe. Acompanhe nossa página no Facebook e também o canal no YouTube. Não esqueça de deixar o like. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Pode encerrar aí. Alguém tem perguntas para fazer?